E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim mais uma vez pra gente conversar sobre um livro que eu tinha uma super expectativa de ler e ao mesmo tempo um certo temor do que esse livro me traria. É um livro extremamente importante e icônico na literatura mundial e por isso mesmo me dava um certo frio na barriga sempre que eu pensava em ler. E aí eu resolvi incluí-lo na maratona de inverno para finalmente desencantar essa leitura e descobrir o que é que o senhor Anthony Burgess diz em Laranja Mecânica. Bom, como eu já falei com vocês, eu tenho a ideia de cada vez mais fazer resenhas menos estruturadas, apesar de ter feito um roteirinho para não perder essa ideia que eu queria compartilhar com vocês, mas eu quero cada vez mais fazer resenhas como um bate-papo, né? Que a gente vai trocando algumas ideias sobre o que o autor quis dizer, não necessariamente contando a história em detalhes, porque primeiro que isso mata a graça da leitura para quem está me assistindo, segundo porque não tem tanta importância falar dos detalhes da história, mas sim da impressão de leitura, do que eu achei mais interessante, tá certo? Então quem chegou aqui há pouco tempo, quem está chegando agora, a minha ideia não é fazer, assim, eu chamo de resenha pelo hábito mesmo de usar a palavra, mas não é uma resenha no sentido estrito do termo. É uma conversa sobre livros. Então, hoje a nossa conversa sobre livros é sobre Laranja Mecânica, esse livro que foi lançado em 62, o Burgess escreveu em 61, e foi um período super conturbado na vida dele, porque ele foi equivocadamente diagnosticado com um tumor cerebral, e ele estava desesperado de morrer e deixar a família em necessidade. Então ele escreveu 5 livros em 14 meses. Essa é uma parte muito interessante. Inclusive, já começando a falar dessa edição, essa edição é da Aleph. É capa dura, tem uma folha de guarda bem interessante para quem gosta desse detalhe. E tem vários extras. E esses extras me ajudaram muito a compreender a história de Laranja Mecânica e a compreender também quem é esse autor, que momento foi esse que ele escreveu esse livro, como é que estava a vida dele e o mundo. Eu sempre acho interessante a gente conhecer um pouco de elementos da vida do autor e de elementos do momento em que ele vivia, porque isso influencia, claro, na história que ele escreveu. Então, em 61, o Burgess estava com esse temor de deixar a família desamparado. E aí ele escreveu, como eu falei, 5 livros em 14 meses. Um deles foi Laranja Mecânica. O Burgess diz o tempo todo aqui nos extras que não é o livro favorito dele. Inclusive, ele gostaria muito que outros livros dele tivessem mais destaque do que Laranja Mecânica, mas foi esse livro que marcou a história. Ele comenta um pouco também a adaptação do Kubrick, lembrando sempre que é um filme criado a partir de um livro, e isso não pode ser esquecido em momento nenhum, né? Porque as bases para a história estão aqui. É um livro relativamente curto, tem menos de 300 páginas, de uma leitura rápida, apesar do vocabulário que o Burgess traz aqui, porque ele cria um vocabulário, cria algumas palavras novas, muitas palavras novas. Ele chama de vocabulário Nadsat, que é uma mistura de inglês com russo, e por isso muitas pessoas falam da dificuldade em ler Laranja Mecânica por causa desses termos. Eu, sinceramente, não senti, me surpreendeu até, eu achei que eu fosse ter muita dificuldade de ficar olhando o glossário o tempo todo, não foi preciso, porque a leitura fluiu muito bem. Eu acho que isso é um mérito do Burgess por ter um texto muito fluido, que faz com que você compreenda o contexto geral e não precisa ficar se apegando aos detalhes. Eu olhei rapidamente no começo o glossário e depois, deslanchei e fui embora. Não foi uma leitura rápida, porque eu precisava digerir algumas coisas. Também não vou dizer que foi uma leitura extremamente atraente e que eu fiquei encantada por Laranja Mecânica. Não foi. Não é um dos livros da minha vida. É um livro que eu entendo a importância enquanto um livro clássico, enquanto um livro, como eu disse no começo, icônico da literatura mundial. Mas não é um livro que eu pretendo, por exemplo, reler. Que eu tenha vontade, nesse momento, de reler e que eu acho que é um livro que marcou definitivamente a minha existência. Tem vários méritos, tem várias passagens interessantes, vários pontos extremamente ricos para reflexão e que eu marquei um pouquinho aqui para a gente conversar. Além da vida do Burgess estar muito complicada nesse período, o mundo em que ele vivia também estava bem complicado. Então era um período que havia muita violência, né, onde ele vivia, no mundo em geral, especificamente onde ele vivia, e muita violência associada aos jovens. A gente está bem familiarizado com isso, né, nesse momento atual. E aí o que o governo oferecia e pensava, o que as pessoas que cobravam do governo também? Que essa violência advinda dos jovens fosse controlada de alguma forma. E as formas, o curioso disso é que assim, combater violência com mais violência. Que é isso o tempo todo que Laranja Mecânica fala, né? De que você tem uma violência extremamente arraigada naquela sociedade e você quer combater a violência, você quer diminuir o índice de criminalidade, de violência, de eventos desastrosos
E você faz isso através de um método violento, que é o método Ludovico. Laranja Mecânica é dividido em 3 partes. A primeira parte é aquela em que a gente é apresentado a Alex, nosso narrador, que é um adolescente de 15 anos, que tem uma ganguezinha, né, os Drugs. Ele é o líder dessa gangue e ele promove atos extremos de violência pela cidade, pelas redondezas em que ele vive. E ele não tá nem aí com isso. Ele não tem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de reflexão crítica sobre o comportamento que ele tem, que ele apresenta. A Mari Miguel, do Triplo Books, comentou uma coisa muito interessante, de que ela teve a impressão de que a violência do Alex era meio que, como posso dizer, suavizada, não é o melhor termo, mas é mais ou menos isso, pelas gírias que ele usava. Eu também senti isso. É como se em alguma medida eu não sentisse todo o potencial violento dessa história, porque de algum modo a gíria dele e as risadinhas e as coisas que o autor incluía aqui suavizassem isso. Claro que isso vai não crescendo e chega um momento que você não tem mais como ignorar o quão violento esse cara é, quão violento aquele grupo com que ele convive é. Mas eu já li outros livros muito mais violentos que me despertaram muito mais angústia e incômodo do que Laranja Mecânica. Então, primeira parte, apresentação de Alex, seus amigos, o mundo em que ele vive, a família do Alex. E aí uma coisa muito interessante que me lembrou 1984, que é o temor que os pais têm dos filhos. Os pais de Alex são reféns dele o tempo todo. Os pais de Alex, a mãe de Alex só faz chorar. O pai de Alex não diz nada, assim, não traz nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum limite pra ele. Muito pelo contrário, eles ficam reféns na mão desse filho único que Alex o tempo todo diz assim, que é o seu filho único, a sua única obra no mundo. E que é um desastre, um completo desastre. Mas vamos lembrar o tempo todo também que Alex não é ruim por ser ruim. Ele não é um produto destacado do mundo em que ele vive e da sociedade em que ele é criado. Não esqueçamos isso, porque isso é muito importante. Senão a gente vai colocar toda a culpa apenas no indivíduo e esquecer que ele vive num mundo adoecido. A apresentação do cenário em que ele vive, desde o prédio, a família, a sociedade, ao grupo, aos lugares que ele frequenta, como o famoso Lactobar Korova, que é uma espécie de boatezinha, de barzinho que ele frequenta, e ele toma o seu moloco, que é o seu leite batizado com algumas coisinhas para dar uma apimentada. A gente também começa a entender que tipo de relações sociais se estabelece naquele universo, naquele cenário, e a violência é completamente banalizada, que é uma característica de distopias. Então, se a gente tem uma das características mais marcantes de distopia, é a violência banalizada. É uma coisa normal nesses mundos distópicos, a extrema violência. As pessoas convivem com ela, não veem muito o que fazer para combater isso, porque elas estão completamente apáticas e paralisadas. A parte 1 termina com a prisão de Alex. Alex se envolve numa situação que se torna mais grave do que ele imaginava e ele vai sofrer as consequências disso na parte 2. Então, Alex começa a parte 2 ainda com 15 anos, mas vai haver uma passagem de tempo de 2 anos e a gente vai acompanhar o que vai acontecer nesses 2 anos em que Alex é preso. É aí que também nós vamos conhecer um pouco de Alex fora desse cenário que ele estava acostumado, fora dos amigos que faziam companhia a ele. A gente vai conhecer mais um pouco das facetas do Alex e como é que ele é extremamente humano, tal como nós. E aí, outra parte que me incomodou e que foi muito legal ler nos extras, porque o Burgess dá uma explicação sobre isso, é que Alex o tempo todo conversa conosco. É um narrador que realmente dialoga com o leitor e que o tempo todo diz, ó irmãos. Ele não chama de irmãos, ele chama o leitor de irmãos. E isso me incomodava, porque eu pensava assim, irmão cacete, eu não sou tua irmã, né? Não sou igual a você. Mas aí cada vez que ele chamava, conclamava, ó irmãos, depois de ler o que Burgess fala no final, nos extras, eu entendi, sim, somos irmãos, sim, somos da mesma raça humana, somos iguais, temos a violência enquanto potencial e às vezes enquanto realidade concreta. E é isso que o Burgess quer despertar na gente quando ele pergunta, e aí, o que é que vai ser, hein? E quando o Alex nos chama de irmãos. Ele nos mostra que a violência que tem aqui em Laranja Mecânica não é uma violência cometida por uma figura, assim, por um monstro. A violência que o Alex provoca é uma violência extremamente humana, é uma violência, infelizmente, nossa. E que a gente, no dia a dia, faz questão de meio que esquecer e distanciar, assim, o ser violento, como se fosse uma coisa diferente e apartada de nós, mas que não é. E aí, esse afastamento do ser violento de nós é que faz com que a gente banalize a violência e que a gente ignore os atos maiores ou menores de violência. Quando a gente entende que esse sujeito violento também tem nossa participação, nossa parcela de participação na construção dele,
Eu acho que isso torna mais fácil a gente entender como lidar com a violência, como não perpetuar a violência e como reagir a atos e situações de violência. Acho que essa é a maior mensagem desse livro. E a parte 2 termina com a experiência Ludovico, que é essa lavagem cerebral pela qual o Alex vai passar. E como eu falei no início, é você combater a violência através de um ato de violência. E na parte 3, a gente tem toda uma reflexão sobre os efeitos da experiência Ludovico. Né? Os efeitos de, assim, o que é liberdade? Primeiro, uma discussão bem bacana sobre o que é liberdade, sobre o que é perder a liberdade, sobre escolhas éticas, o que é ser bom, o que é ser mal, como ser bom se você não tem direito de escolha. Porque essa experiência Ludovico é justamente um treinamento, né? Um condicionamento pelo qual o Alex passa, que é uma experiência, ele vai ser a cobaia para esse treinamento, que é uma proposta do governo de usarem jovens violentos, em pessoas violentas, especialmente jovens, porque eram os mais violentos daquela época. Então, assim, atualmente pensa-se na redução da maioridade penal para encarcerar mais gente. Naquela época, né, nessa história aqui, pensava-se em usar a experiência Ludovico para fazer lavagem cerebral com jovens violentos e torná-los corpos dóceis. Só que aí você perde a violência que ele produziria, porque cada vez que ele pensa numa situação violenta, ele pensa em ser violento, ele passa muito mal, mas você também perde o livre-arbítrio, você perde o direito de escolha, você perde a vontade e a possibilidade dele escolher fazer o bem. Então, é uma discussão bem complexa, bem bacana, que se vocês quiserem a gente pode fazer inclusive em outro vídeo, porque nesse vai sair muito longo, tá certo? Ou então aqui nos comentários. Outra coisa interessante, Burgess abre o livro dizendo, e aí, o que é que vai ser, hein? E o tempo todo ele repete essa frase, sempre abrindo os capítulos, e aí, o que é que vai ser, hein? E vários momentos também da história ele fala isso, e é como se ele, o tempo todo assim, como se Alex perguntasse isso, outras pessoas perguntassem isso, e como se o Burgess perguntasse isso pra gente também. E aí, o que é que vai ser, hein? O que é que você faz? Né, com aquele mundo que te incomoda, com aquela realidade que te incomoda, com aquelas posturas que te incomodam. E aí, o que é que vai ser, hein? Então, essa pergunta me incomodava, me alfinetava o tempo todo, né? E eu não tinha resposta para ela. Eu ficava assim, o que esse cara quer que eu diga? O que eu responda? É quase como aquela pergunta incômoda do Twitter, do Facebook, que dizia aí, o que é que você está pensando? O que é que está acontecendo? Sei lá o que eu estou pensando, né? Só me dei conta quando ele pergunta isso. E eu fiquei me perguntando várias coisas, né, ao final desse livro. Assim, fiquei pensando o quanto nós somos joguetes na mão de forças, né, governamentais, não governamentais, específicas, particulares. Quem é que se importa mesmo com o sujeito comum, né? Como a gente tem uma tendência a rotular o sujeito comum como o problema da situação, e aí você extirpa aquele problema, tecnicamente todo mundo fica muito bem feliz. Mas não é verdade, né? Uma curiosidade, a edição americana, houve duas edições de Laranja Mecânica, uma edição americana e uma edição britânica. A edição americana teve 20 capítulos, a edição britânica teve 21 capítulos. Então, a finalização que tem nessa versão aqui não existia na versão americana. E foi baseado na versão americana que Kubrick fez o livro, fez o filme. Então, é bem interessante você perceber que essa espécie de epílogo, que é o capítulo 21, traz um fechamento para a história, que faz muita diferença quando você lê com e sem esse fechamento. Que fechamento é esse? Claro que eu não vou dizer, você tem que ler para descobrir. Se você ler, por favor, não dê spoiler aqui embaixo, mas a gente pode conversar, manda um e-mail, manda uma direct no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, que a gente conversa sobre isso, tá certo? Minha experiência ao ler Laranja Mecânica. Não foi o livro tão espetacular quanto eu achava que seria, e isso em parte talvez se deva ao fato de ter ido com uma super expectativa, mas também não foi um livro ruim, muito pelo contrário. É um livro muito bom. Como eu disse, foi mais tranquilo de ler do que eu imaginava que seria. Gostei da leitura, não é um livro da vida, é um livro que eu vou guardar no estante, sim, com certeza. Vai fazer parte da minha biblioteca dos sonhos. Mas não é um livro que eu, pelo menos num futuro próximo, queira reler. Tem muita coisa para discutir, muita coisa para pensar. Distopia sempre faz isso com a gente, né? Eu quero, inclusive, fazer um vídeo discutindo esses livros distópicos mais clássicos que eu li. Porque agora, finalmente, eu li os distópicos mais clássicos, mais falados, que são Laranja Mecânica, 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Finalmente, eu li os 4 grandes. E quero conversar um pouquinho sobre o que tem de semelhança, de afastamento, o que tem de reflexão possível para a gente nesses tempos atuais. Como eu falei, acho que a maior mensagem desse livro é essa pergunta o tempo todo que o Burgess nos lança. E aí, o que é que vai ser, hein? Essa pergunta que ele lança pra gente, que ele lançou pra mim, que eu tomei como extremamente pessoal, o que é que vai ser, e que eu lanço pra você. E aí, o que é que vai ser, hein?
O que é que você tem feito com a bagunça que anda acontecendo na sua vida, no mundo da qual você se queixa? Será que você anda fazendo alguma coisa? Será que você anda refletindo e reconhecendo sua parcela de participação? Ou apenas acha que basta docilizar... Minha voz foi embora. Ou apenas acha que basta docilizar os corpos, controlar as mentes e que tudo será um paraíso na Terra? Bom, esse é o vídeo de hoje, conversando sobre laranja mecânica. Se você gostou, clica aqui embaixo no gostei. Se você chegou agora e não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Clica aqui embaixo no inscrever-se e aí sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação na sua caixa de mensagens. Um beijo e até mais. Tchau!